Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Estamos aqui nos estúdios da Viva. Eu convidei e ele aceitou meu convite. E era um sonho, já que eu sou fã de Matias Locutor, né? Matias, que tem uma história aqui no município de Cupira, tem uma vida, né, honrada, de muitos amigos, muito conceituado. E eu conversando com nós que fazemos aqui a Viva, conversando com meu filho, meus filhos, e falaram, mas o senhor, e ele vai vir, pai? Vai. Matias é meu amigo, de muito tempo, somos amigos e eu sou admirador dele. Então ele aceitou o nosso convite e veio para cá participar dessa entrevista, aqui na Rádio Viva Web, está aqui em nossos estúdios, para conversar com a gente. Falar um pouco da vida dele, a história e principalmente essa profissão que nós tanto gostamos, que nós amamos, que é a profissão de locução. Matias Locutor. Aí Matias não chegou a trabalhar no rádio, mas se tornou um homem público e muito conhecido por onde passou e principalmente aqui em Cupira, com o trabalho que fez nas campanhas políticas. Tem muita história, tem história que ele não vai nem contar, tem segredos, e tudo tem segredos. Mas tem muita coisa interessante para a gente ouvir de Matias agora. Matias, o prazer é muito grande, você sabe que eu sou seu admirador, ele tem como grande amigo, e é um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ailton. O prazer foi todo meu, porque eu jamais esperei convite desse porte para uma emissora de rádio já conhecida e famosa, e eu me sinto até regozijado por estar falando pela primeira vez em uma emissora de rádio. Mas a minha história política é um pouco engraçada. Política não, é de locução. A história da locução que eu fiz aqui começou sem ninguém. Comecei sem ser chamado, do jeito que entrei e saí, foi em campanhas políticas. E outra coisa, Ailton, na minha época não existia locutor aqui, não existia rádio, não existia nada. E você sabe, né? É na terra do cego quem tem um olho é rei. Então foi rei por isso que não havia locutor. Não havia um Ailton Lira, nem um Walter Lins, nem um Ilama Alves, nem um Marco, nem um Ailton Lira e outros. Portanto, eu dei aquele show, porque eu era muito novo, tinha aquela força de vontade, aquela vontade também de ingressar na profissão, mas eu me julgava incompetente, porque a minha cultura era muito pouca. Matias, eu não diria, é uma entrevista, mas é um bate-papo, porque sempre que a gente se encontra, a gente conversa, né? A gente sempre está conversando histórias do microfone, desse trabalho político, comunicação em palanques, tudo isso, e você me inspirou muito. Eu cheguei em Cupira há 40 anos e você já estava aqui. Antes de eu vir morar em Cupira, você já estava fazendo locução em carro de som, e comícios, chamadas. Mas você veio morar em Cupira, quantos anos, Matias? Você veio para cá? Olha, eu cheguei de São Paulo em 1961. Fiquei em Palmares, entre Cupira e Palmares. Naquela época eu negociava com bijuteria e meus pais moravam aqui, eram vivos, e eu fiquei, arranjei uma companheira aqui que é a Lourdes Gamileira, muito conhecida, e essa companheira tornou-se minha esposa depois, e mãe de meus filhos, vivemos juntos até hoje, graças a Deus, e a vida continuou, mas em 1971 eu mudei de ramo, de bijuteria para artigos funerários. Veja a diferença. Bijuteria para artigos funerários. De bijuteria para artigos funerários. Abri uma gangorrazinha de funerária, eu mesmo era quem fazia os caixõezinhos. Naquela época não existia esse luxo, nem essa riqueza que existe hoje. Eu fazia aquela gaiolazinha de madeira, cobria com plástico, com tecido, enfeitava e tal. E fiz uma sociedadezinha, aquele povo pobrezinho demais que pagava a sociedade, e direito a um funeral humilde,
mais humilde possível, de acordo com a época. Portanto, nessa brincadeira de funerária eu tirei 40 anos. Em 2011 foi. Eu vendi ao cidadão de Panelas e hoje a minha era a funerária Nova Vida, a dele é a Carvalho, hoje é lá no Centro do Comércio, funerária Carvalho. Certo. Quantos anos você tem hoje, Matias? 86 anos. 86 anos. Mas está aí com toda a vitalidade, graças a Deus, né? Está aí né, com essa alegria, com a mesma voz. Você disse, minha voz não presta mais. Quer que eu vozeirão desse aí? Sabe que eu sou seu admirador e essa voz marcante para os cumpirenses. Esses mais novos não lembro de você, né? Quem tem seus 20 anos, 15 anos por aí, mas a partir de 25, 30 anos, por aí já dessa idade. Né, quem já lembra muito bem de você puxando campanha política aí, um grande sucesso. Agora, Matias, você vendia um produto, passou para vender outro, trabalhar com outro produto, mas sempre tinha vontade de ser locutor, né? Sempre tinha vontade. Eu achava bonito, né, Ailton? Mas não tinha oportunidade, porque microfone é como volante de carro, ninguém gosta de entregar a ninguém. Eu peguei por acaso, como eu já disse a você, aí eu fazendo uma campanha política para... Olha, bem, eu vou só lhe interromper um pouquinho, vocês que ninguém pega por acaso. Eu passei por isso, porque eu tinha boa vontade de pegar no microfone, mas ninguém me dava. Eu mandar com ele tem um bom cuidado, não vai entregar para ninguém, e ele é o dono do pedaço. Então, eu tinha essa vontade também. Tanto que quando eu cheguei em Cupira, eu tinha meus 17 anos de idade, 17 para 18 anos, e eu tinha bicicleta na época, e quando você passava com um carro de som, eu saía acompanhando e ouvindo você falar. E eu achava a coisa mais bonita do mundo. Você me falou isso. Eu digo, mas rapaz, eu só queria. Como é que foi? Aí eu não tinha aproximação com você. E eu disse, como é que faz? Como ele pediu alguém chamou ele. Como foi que aconteceu? E essa curiosidade, eu sempre gostei de rádio, frequentava o rádio, né, como eu já falei em outras oportunidades. Mas eu saía atrás do carro de som devagarinho, distante. E eu, até a noite, quando você saía, ao cair da tarde, início da noite, aquele carro de som bonito, né? O veraneio na época, eu lembro o veraneio Vinho, né? Que era do prefeito Zé Inácio na época. Então, você com aquela opção, mas o que você quer dizer é o seguinte, eu interrompi, como foi que você conseguiu pegar nisso aqui, né? Alguém teve, tome, vá, fale, como foi essa história aí, Matias? Foi como eu já falei, a gente vinha de Sítio Novo, prédio de Cararama, Sítio Novo, fazendo campanha para Geraldo Guedes e João Guilherme de Pontes, lá de Caruaru. Eu conheci. Foi uma liderança de Manuel Pedro Branco, ex-presidente do sindicato, com saudosa memória, e a gente éramos amigos, e nessa campanha política o locutor era Vitor, um rapaz aí da Boa Vista, e ele foi arrumar o amplificador, aí me entregou com a mão direita e eu peguei com a esquerda. Sim. Com a vontade que eu já tinha de dizer alguma coisa no microfone, aí aproveitei o embalo, disse que tinha vontade, a bem do partido, que era a Aliança Renovadora Nacional naquela época, partido da Revolução. Isso chamava, foi em né? 1900 e quanto? 1900, lembra não, né? Isso foi em 73, 73 por aí, né? E foi quando eu entrei aqui na cidade pela primeira vez, segurando um microfone na boca. E o carro de som, falando. como era o carro de som? O carro de som era uma rural amarelinha com duas cornetas, uma na frente e outra atrás somente. E com esse carrinho de som nós fizemos a campanha, demos naquela época 923 votos a Geraldo Guedes e João Guilherme de Pontes. Foi um assombro na época, que a situação política daqui era muito forte, com o ex-prefeito Ezequiel e Josias Leite e José Liberato, deputado estadual. Então, desse dia por diante, meu nome ficou conhecido como locutor. Quem foi aquele, quem foi aquele, quem foi aquele. Um dia eu levei nome até de miserável. Disseram, é o esposo de Lúdica Mineiro, é aquele miserável, aquele difícil. Entrou aqui falando mal de Ezequiel, não sei o que, mas eu falei politicamente. E foi nessa época que Geraldo Guedes disse
se vocês permanecerem unidos, vão fazer o prefeito. E nós continuamos unidos em torno do industrial José João Inácio, na época, e para concorrer... Que ele estava iniciando na campanha, né? Ele estava entrando, era a primeira vez que ele era candidato, né? Candidato pela primeira vez. Candidato pela primeira vez. Ele era industrial e comerciante e tal. E ele entrou logo para prefeito, para enfrentar Ezequiel. E não queria, mas a gente, o nosso grupo de Manuel Branco, sempre na casa dele, sempre procurando ele dando aquela de interessante, mas terminou resolvendo. E quando ele aceitou, já começou a montar um carro de som. Esse carro de som com 14 cornetas. Enquanto eram duas, um em cima do rural, você A de Geraldo Guedes era duas. Ele mandou fazer logo com 14 cornetas, que ainda hoje esse carro roda por aí, se não me engano. Carro muito bonito, veraneio, muito bonito, eu lembro dele. Foi nesse carro que eu também não sabia que era eu que ia fazer a propaganda dele como candidato a prefeito, mas ele me chamou e o locutor não, meu Deus. O motorista. O motorista era Manuel Pajoaba, muito conhecido aqui. Conheci, Manuel Pajoaba. E ele me recomendou, como é que está na noite esse no sítio, eu disse, isso aí você diz ao motorista, porque eu vou usar só o microfone. E assim por diante, fizemos a campanha, e ele foi eleito na época, com uma boa margem de votos, e o candidato de Ezequiel foi derrotado, o João Tenente, e nós fizemos o prefeito, como disse Geraldo Guedes, há dois anos antes, né? Sim. Pois bem, aí eu fiquei sendo locutor, que nem eu mesmo sabia que era. Que era. Pois bem, mas porque não tinha ninguém. Mas, ô Matias, pessoal, quando você pegou o microfone, você lembra o que disse pela primeira vez? Que você pegou para segurar, você disse, eu vou falar, o que vem, você disse o que você lembra? Eu disse, Aliança Renovadora Nacional, Sacristão de Cupira, Eita, você, Irão Medonho, a garganta estava lubrificada. Estava lubrificada. Eita, hoje é uma voz dessa, imagina muito melhor do que agora. Viu? Muito melhor do que agora. Mas agora está boa, sua voz está muito boa, né? Esse vozeirão que você tem. Aí começou a fazer locução. Então, tempo antes eu fiquei conhecido como locutor. Quando entrou na cidade, já entrou à noite na cidade, né? Me conhecia fazendo uns cachorrozinhos de fundo, se vendendo por ali e tal. Mas não sabia que eu sabia fazer aquilo. Nem eu mesmo sabia. Não, você tinha vontade, mas não acreditava que desempenhava. Tinha vontade, mas não acreditava que ninguém fosse me entregar assim, tão fácil. Tão fácil. Eu cheguei, modesta parte, a fazer cobertura de diversas solenidades públicas aqui, diversos movimentos políticos. Cheguei a apresentar por várias vezes o governador Miguel Arraes, com saudosa memória. Era de uma responsabilidade muito grande, né, Matheus? Senador Nilo Coelho, governador Moura Cavalcante, governador Marco Maciel, e outros políticos famosos da época. Cid Sampaio também, né? Não lembro. Cid Sampaio também, Cid? Cid Sampaio não. Não, porque já era da outra... Foi antes de mim. Já foi, eu sei. Foi. Quem sucedeu Cid Sampaio foi Miguel Arraes. Miguel Arraes. E assim por diante. Foi uma trajetória muito boa, porque eu era novo, cheio de vaidade, cheio de coisa, aquela bobagem de gente novo, aquela influência de beber, namorar e etc. Ô Matias, mas assim, os comícios, eu lembro que eu ainda tive a oportunidade de fazer comício ao seu lado, né? Iniciando, eu e o saudoso Marcos do Carro de Som, que você era o espelho para nós dois. Aí você chegava, boa noite, aquele peso, e pronto, eu não tenho condições de dar uma boa noite desse. Eu não tenho condições. Marcos também, a voz de Marcos não era aquele grave, tinha mais grave do que eu, o saudoso Marcos do Carro de Som. Mas você, e a gente, olha, eu quero. E a gente já dividi palco com você, né? Tive a oportunidade, mas eu já começando, de meu time, pronto, aí ficava difícil, com a sua voz me intimidava. Eu fazia tanto aquilo que cansava um pouco, então eu achava quando você aparecia, o nosso amigo Marcos, que eu entregava para você, eu sabia que você sabia desenrolar
Tentando. E eu descia do palanque, ia dar uma voltinha por ali, tá? Eu sabia que o povo estava querendo era você, tanto é que na hora de apresentar o candidato principal era você, né? Tem que ser. Na última campanha que eu iniciei, mas não terminei, passei para você mais Marcos. Foi na campanha de Wilson. De Wilson. Que foi candidato a prefeito. Seu Wilson do Banco. Apresentado por João Veríssimo. E eu vi que o negócio não ia ter muito futuro. Aí deixou a gente no barco furado, não foi? Era um barco furado, como você está dizendo. E me deu preguiça. Eita. E eu deixava meu negócio também ainda em começo. E ia fazer campanha assim, tá me rendendo. Porque aquilo é feito por amor mesmo. Eu nunca botei no bolso uma moeda de 1 centavo ganhando aquilo. Tenho honra de dizer. Não ganhava 1 centavo de ninguém. Fazia por amor. Fazia porque eu gostava de fazer. E passei para Ailton Lira e Marco do Som, que graças a Deus... A gente fez muito tempo foi aí muito bem sucedido com as minhas escolhas. Está aí até um, já faleceu, Deus tomou conta. E o outro está aqui com a gente, numa boa, graças a Deus, muito bem merecido. Deus sabe o que faz e deu a Ailton Lira o que realmente ele merecia e precisava. Matias, você sabe que eu não me canso de falar, que eu tenho uma admiração muito grande por você. Obrigado. E como pessoa, a sua postura, né, um respeitador, um homem que não conversa besteira em canto nenhum, né, você sabe disso, sua família tem muito orgulho de você, é feliz por você ser Acil Dimítrio, Dona Lourdes Gamileira, que é a minha amiga também, já trabalhei com ela na prefeitura de Cupira, inclusive, pessoa que me ensinou muito dentro da prefeitura no período que eu trabalhei, do governo João Veríssimo. E então eu tenho amizade até hoje com Dona Lourdes, e eu sou grato a ela por muita coisa. E a você pela inspiração e esse jeito de você se comunicar. Ia para o palanque bem vestido, bem arrumado, respeitado, porque fazer locução em palanque não é fácil, para quem está vendo aquilo não é fácil, porque tem uma opinião de todo mundo dando opinião, e você tem que ter cuidado. Muita gente ouviu, você tem que, o que você diz pode queimar o candidato, né? O locutor disse isso, pode queimar, então é uma responsabilidade muito grande. Tem gente que leva de qualquer jeito, mas eu olhava para você e via a responsabilidade, que não era pegar e fazer de qualquer jeito. Então, isso traz um orgulho, deixa um legado, né, na história, enquanto você militou em palanque político em Cupira. Mas teve locução de rua que hoje é gravada, a gente grava, carro de som, hoje é uma moleza. Você vem aqui e diz, olha pessoal, hoje à noite tem comício, não sei o quê. Pronto, aí o motorista vai rodar. Mas a gente fazia aqui, eu fiz. Na minha época era tudo no peito. Você segurado de 2 da tarde até as 5 da tarde com o carro de som, rodar 2, 3 horas falando e à noite puxar o comício. Puxava o comício, ia para 1 hora, 2, 3 da manhã e ainda ficava ansioso por mais. E depois do comício tinha a fofoca. Ainda tem as reuniões, né? E aquelas barrazinhas, aquelas bebedeirazinhas, etc. Ô Matias, mas deixa eu te perguntar um negócio. Teve fatos que você, claro, não pode contar, tem coisas que são privadas, bem particulares, mas tem coisa que pode contar. Alguma coisa engraçada, você fazendo locução na rua, carro de som, passando em algum lugar, teve alguma bronca, teve alguma coisa que você tem para dizer pra gente aí? Rapaz, é difícil eu lembrar agora. Foi muito tempo de história, mas você, Carlos, fazendo locução ao vivo, microfone ligado, às vezes esquece tudo isso, fala o que não deve falar, tem alguma lembrança disso aí? No momento eu estou vazio. Não está lembrando? Mas deve ter acontecido, né? Alguma coisa, você viu o carro de som na rua. Se eu não me engano, você me falou uma vez que, você me falou certa vez, estava vindo carro de som, passou na frente da casa do candidato, foi de João Tenente, parece. Foi isso? Não. Não foi? Isso aí foi na frente da casa do ex-prefeito. Da casa do ex-prefeito? Ezequiel Bertinho de Ah, de Ezequiel. Foi. E eu dei com a mão para o motorista. Você vinha com o carro de som ao vivo falando, né? Eu vinha com o microfone na mão ligado, né? E falando. E ele, naquela marcha vagarosa, porque queria ouvir também o que os políticos estavam falando na calçada. Aí o carro de som estava... Por falta de experiência também. Certo. Aí eu dei com a mão para ele andar mais depressa um pouco. Foi quando o motorista Sei. manda esses no mar, não sei aonde,
eu com o microfone ligado, captou tudo, e os homens no Rio denunciaram de mim no outro dia, fui parar na delegacia por 4 ou 5 vezes durante essa campanha, e é tanta coisa que a gente não lembra de tudo, sabe? Ô, Matias, mas veja só, eu tive algumas experiências, você está no palanque político muitas vezes, e alguém diz, ó, quem vai falar agora é fulano. Não, quem vai falar é fulano primeiro. E começa aquele... né, tem aqueles que querem falar por um, tem aqueles que tem algo... Aí a hora que precisa de autoridade, eu só vejo um aqui que tem a autoridade mais do que todo mundo. Sim. Esse chama-se Walter Lins Santos. Walter Lins, é? Aquilo é que é trabalhar com autoridade da gota serena. E é? Oxe! Tá ouvindo aí, né, Walter Lins? Walter Lins, eu sou fã dele, ele nem sabe. Ele foi quem me sucedeu, porque tinha que suceder, mesmo que eu não estava aguentando mais o banjeiro. Não tinha força pulmonar mais, e Walter Lins é uma potência incalculável. É um pulmão de ar. Mas eu sei, mas quando você chegava, alguém dizia, olha, quem vai falar primeiro é fulano, quem vai falar é fulano. Aí resolvia como? Deixa eu concluir. Sim. Eu estava no palanque, nas duas campanhas de Zé Ricardo, para comer. Sim. Mas o locutor oficial já era Walter Lins. Eu estava fazendo, Um complemento. ajudando enquanto o Walter Lins chegasse, porque ele trabalhava na rádio e não podia chegar toda hora. Mas conforme ele se soltava lá da rádio, então eu vinha imediatamente para o palanque de Zé Ricardo e fez parece que as duas campanhas de Zé Ricardo. E ele disse, mas eu era fã dele, porque eu nunca vi tanta força pulmonar com o Walter Lins. Ele falando vai mais alto do que a gente gritando. Tem peso na voz. Aquilo é que é uma força. Você é gente boa, viu, Walter Lins? Ele tá Continue assim, você é forte. Mas é interessante. E outras coisas que eu achava graça na época, era com os próprios candidatos a vereadores, que eram os mais chatos, sabe? Cada um quisesse falar mais antecipado, e quando pegava o microfone não queria soltar mais. Aquele que falava mais ruim era o que queria passar mais Que demorava mais falar. Era uma dor de cabeça. Porque o orador bom é aquele que junta o povo. Mas aqui, infelizmente, a gente não tem um orador que juntasse o povo. Conforme ele começava a falar, o povo ia se espalhando, se espalhando, se espalhando. Então foi quando surgiu, na época, Nequinho Celeiro. Nequinho Celeiro. Que não sabia dizer nada, mas dizia aquelas bobagens, aquelas coisas, balançando um chapéu de couro bem grande. Nezinho Isso, um chapéu desse tamanho, né? Então aquilo caiu na graça do povo. Não queria perder tempo de ouvir aquelas conversas antigas dos outros, quando anunciava Nequinho Celeiro. Nequinho Celeiro, cheio de gente. O povo estava bebendo e empurrava as neiras para lá. Vamos ouvir Nequinho Celeiro e aplaudir. Não ouvi nada que ele não dizia. Ele só dizia, é um céu na terra. Um céu na terra e um povo bonito. Não Povo sei bonito, céu na terra. E é um céu na E terra. dava uma risada grande. E aquela risada. Já tinha tomado um, já estava bem Mas aquecido. ele não ia parar sem beber. Então era muito divertido. E assim foi, então, pobre de Nequinha quase perde o mandato na época, não perdeu por causa de mim, porque naquela época houve uma vaga para vereador, eu não me lembro mais, não é isso não, queriam caçar o mandato de Nequinho Celeiro. Agora que eu me lembrei do assunto. Queriam caçar o mandato dele. Exatamente porque ele bebia e não comparecia em reuniões nos domingos. Aliás, meu Deus. Era um dia da semana, não lembro. Não comparecia a reuniões necessárias. Sei. Então, enquanto está nesse preparatório, eu soube. Aí eu fui ligeiro e disse a Nequinho Celeiro. Nequinho Celeiro, você, se não queria ser vereador, para que foi candidato? E contei tudo direito, aí disse, veja como ele disse. Sei. Não perdo mais uma. Não perdo. Não perdo. Por aí você. Que mais uma. Não perdo mais uma. E não perdeu mais, tirou o mandato,
direitinho e tal. Mas aconteciam umas coisas que a gente... Era tanta coisa. É muito divertido, né? O palanque político é um político muito divertido. Eu lembro que uma certa vez, enquanto E você... etc. Lembro que uma certa vez, eu não vou citar quem foi o candidato, mas foi um comício aqui na zona rural de Cupira, e um comício logo, eu acho que foi do saudoso Zé Ricardo, se eu não me engano foi. Eu acho que foi o comício Zé Ricardo. E eu era o locutor desse palanque também, e na época um candidato a vereador, que eu não vou citar quem, mas ele disse... O candidato do outro lado, eu lembro dessa história, o candidato do outro lado é muito fraco. Tem moral não, o candidato a prefeito do outro lado é fraco. Agora aqui a gente tem um candidato a prefeito que é um homem. Eu sou um candidato a vereador, tá vendo? Eu sou pobre, fraquinho desse jeito. Eu não me troco pelo candidato a prefeito do outro lado não. Porque o candidato a prefeito do outro lado, ele citou até esse termo assim, né, com todo respeito, anda fazendo filho por aí e não assume. E se eu fizer um filho em qualquer um de vocês que está aqui, eu assumo, desse jeito. Aí pronto, aí a galera. Se eu fizer um filho em qualquer um de vocês que está aqui, eu assumo. Pô, quer dizer, essas coisas engraçadas. Que ponto chegava o atraso daqueles coitados que eram candidatos na época. Muito engraçado para esse negócio. Uma tristeza, né? Mas se tornava engraçado, divertido, né? Divertido. Mas aí esses momentos, eles se tornaram, e depois que terminava o comício, aí ainda tinha um bate-papo. Aí tinha os bate-papo fora, ia tomar um negocinho no bar e tal. Às vezes tinha discussões, brigas. Sempre tinha, né? Mas muito divertido. Agora eu tinha porém, eu gostava de quando eu descia do carro de som, e um lugar distante, eu entrei para casa. Eu não gostava de ficar naquele frevo, não, se não encontro. É perigoso, né? Que o perigo está ali, sabe? Porque o motorista, o locutor do outro lado, opositor meu, era Neco de Minas, chamava Neco da Água. Neco da Água, conheci. Você conheceu, né? Conheci. Neco tomava uma bicada grande e quando a gente se encontrava, deixava a política para lá e ia beber, sabe? E o povo que viu você? Nem ele falava no meu candidato. Nem você no dele. E nem eu falava no dele. Aí dava pra... Era só nós dois. Aí a gente respeitava uma ou outra. Aí quando termina, pronto, agora você vai embora. Cuidar na sua campanha que eu vou cuidar na minha. E era aquele barato. Isso é um negócio bonito, né? Interessante. E esse controle que vocês tinham, né? Hoje, Matias aposentado, só em casa, descansando com a família, dando uma voltinha na cidade, né, conversando com os amigos. Quem acompanhou muito Matias, né, sempre, as pessoas sempre relembram, eita, eu lembro o comício, sempre o pessoal está comentando, principalmente no comício. Você tem um programa que era praticamente um programa de rádio, que eu lembro também, que era uma divulgadora da Câmara de Vereadores de Cupira, não tinha o som da Câmara? Não era rádio, era um serviço de som, né? Mas era como se fosse uma rádio, porque, veja só, eu lembro que tinha cornetas lá na Praça Nero Bastos, e eu falava da Câmara de Vereadores. E tinha no semáforo também, onde é o semáforo hoje, tinha corneta lá também, tinha ali, né? Aqui na venda por ali tinha. Eu lembro que tinha uma corneta lá. Tinha outra corneta por ali. Tinha, e tinha no centro da cidade. Pois bem, e toda 4 horas da tarde eu ia para lá fazer um programa, A Voz Municipal. A Voz Municipal. É como que fosse informativo, rádio, era uma rádio praticamente. Mas era quando eu rodava as músicas antigas. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, Angela Maria, e outros. Era o cair da tarde, era gostoso demais aquela programação, Matias. Eu curtia. Era LP dos cantadores de repente, como Ivanildo de Vila Nova, Geraldo Amante. E divulgava as cantorias deles que ia haver aqui em Cupira, que naquela época era constante. E eu, como fã do negócio, gostava. Às vezes eu preparava também cantorias por aí. Eu mesmo anunciava no carro de som, gratuitamente. É porque o som não era meu, mas o gogó era, como diz a história, né? Então eu anunciava não somente cantoria, como outra coisa qualquer, que alguém viesse me pedir. Porque aquele negócio, eu não ganhava nada para fazer aquilo. Eu fazia de livre vontade. Mas também ninguém podia proibir eu fazer uma divulgação de Ailton Lira ou de outro qualquer. Nunca recebi uma reclamação pelo que eu fazia por isso, porque eu não ganhava nada só para fazer as outras coisas. E assim por diante. Agora, Matias, nota de falecimento. Eu não me recordo, antes de você, outras pessoas divulgando nota de falecimento aqui em Cupira. Eu não me recordo, né? Talvez teve antes de você,
porque hoje praticamente eu estou sozinho aqui em Cupira divulgando nota de falecimento, tem outras pessoas que divulgam, mas como carro publicidade mesmo, o meu está disponível 24 horas. Então, a gente tem, depois de Marcos faleceu, né, que a gente relembra isso com muita tristeza, o nosso saudoso Marcos França, do carro de som. Então, Marcos tinha mais frequência com nota de falecimento do que eu. Com o desaparecimento do Marcos, com a partida dele, a gente mais ficou conhecido do carro, né? Então, eu tenho também 30 anos que eu divulgo nota de falecimento com capela, quando eu comecei com os carros de som de capela, a capela me ensinou. Mas você já divulgava nota de falecimento. Já. E sua voz é uma marca, até pelo timbre de voz, porque eu, nota de falecimento, atenção ouvintes, nota de falecimento. Eu tento manter a voz, porque eu sou meio gasguita, eu falo, desse jeito, é o meu estilo. Mas você, por naturalidade, você tem uma voz que causa mais sentimento. Dava certo. Né? Que eu acho que a sua voz vai se... Até mais do que a de Marcos. Eu procurava dramatizar um pouco o negócio, sabe? Você lembra como era feito assim? Lembra como você usava o timbre da voz para... Como tivesse agora? É difícil. É difícil. Fazer hoje o que eu fazia 40 atenção, anos ouvintes, atrás, nota de falecimento. É muito difícil. Eu daqui estou notando chiado aqui nas amigas, exatamente da incapacidade da garganta, sabe? De falar muito. De falar muito. Já estou começando a enlouquecer. Mas está valendo. Matias, você sabe que essa entrevista nossa aqui, esse bate-papo, nós estamos disponibilizando aqui nas redes sociais e através do nosso canal no YouTube também, Rádio Viva Web, canal Ayrton Lírio no YouTube, através das nossas redes. E é um prazer muito grande ter você aqui nos estúdios, a nossa Rádio Viva Web, a nossa rádio pela internet. E muita gente que vai acompanhar, que está acompanhando agora essa entrevista, vai rever muitas vezes. Eu sou muito grato a você por me dar essa oportunidade de conversar com você e deixar isso aqui marcado para toda a vida, porque você nós vamos embora qualquer dia, como todo mundo vai. Exatamente. Né? Mas isso aqui vai ficar para toda a vida, para os nossos filhos, netos, amigos, né? Filhos dos nossos amigos. Rapaz, olha que interessante, quando alguém vai na internet com essa tecnologia hoje, então é um momento importante para mim. Eu vou até registrar esse momento aqui, através de chamada nas redes sociais, com meus filhos também, que dão suporte aqui na nossa emissora. E é muito gratificante ter você aqui. Muito obrigado mesmo por tudo, viu? Muito obrigado. E pela amizade, a confiança. Para mim foi um padrão de honra estar aqui nos seus estudos, da sua emissora, falando mesmo sem poder mais, porque eu não sou, eu fui, hoje eu sou a sombra do passado. Até a próxima. Você é poeta também, lembrou agora? Poeta também, esqueci de falar. A sombra do passado, eu gostei do termo aí. Mas você é poeta também, né? Você é poeta, tem a ver com poeta, sempre declamou poesias, coisas assim. Matias, muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo. Obrigado também, Ailton.